Já está. E vou pôr aqui. Eu acho que já disse boa noite a todas as pessoas. Nós hoje vamos iniciar o nosso segundo treino. Nós vamos iniciar o segundo treino do nosso programa de relações saudáveis. E este treino tem como tema as emoções e a nossa realidade individual. E já para desvendar, na verdade eu tenho que dizer que as emoções são a nossa realidade individual e são uma realidade individual e fabricam a nossa realidade individual. Portanto, por partes. Elas são a nossa realidade individual porque são a realidade que nós sentimos como nossa. As emoções acabam por fabricar, porque com as emoções nós percepcionamos e geramos esta realidade. Portanto, é caso para dizer: sinto, logo existo. E sinto, logo crio. Nós sentimos o mundo através das emoções e atribuímos um sentido ao mundo através das nossas emoções, daquilo que sentimos. Portanto, as emoções são uma realidade individual para cada um de nós. E é dessa forma que nós experimentamos o mundo e entramos em contacto com ele. Habitualmente nós fazemos aqui neste treino de relações saudáveis, nós não aprofundamos muito a questão das emoções, mas é importante salvaguardar que há uma diferenciação entre emoções. Há as emoções primárias e as emoções secundárias. No caso das emoções primárias, têm como objetivo, é um objetivo primitivo, um objetivo de nos salvaguardar em termos de existência. Portanto, as emoções primárias servem para que nós tenham um processo evolutivo e permitem-nos, de alguma forma, sobreviver. É para isto que elas estão instaladas em nós, é para isso que as sentimos, são um sistema de alarme que nos ajuda a sobreviver. E este sistema de alarme está instalado no nosso corpo. Portanto, basicamente nós temos 5 emoções primárias que nos permitem sentir e experienciar o mundo de forma imediata e espontânea. O que caracteriza as emoções primárias é o facto de todos nós as sentirmos da mesma forma. Todos nós, eu falo do mundo inteiro. Ou seja, todas as pessoas, não há diferenças culturais. Todos nós sentimos e partilhamos essas emoções com os animais, desde a nascença, porque elas são inatas. E vemos o papel delas. A raiva tem como objetivo ajudar-nos a detectar perigos, não, desculpem, a impor limites, a defender-nos, a atacar caso necessário. O medo a detectar os perigos, a alegria ajuda-nos a criar relações, a celebrar, a conectar. O nojo ou a repulsa permitem-nos fazer uma seleção daquilo que é bom ou não para nós. Reparem, quando nós éramos muito primitivos, esta era uma emoção muito básica para a nossa sobrevivência. Nós precisávamos de ver o que é que estava em estado de putrefação ou não, o que é que era bom para nós ou não. E a tristeza, desde sempre, não é? Por isso é que nós precisamos desta emoção, ajuda-nos a lidar com a perda. E estas são as emoções primárias. Nós vemos que são imediatas, são espontâneas e são inatas. Mas temos emoções secundárias. As emoções secundárias diferenciam-se das primárias porque elas são sentidas de forma diferente por todos nós. Nós não nascemos a sentir estas emoções, temos que aprender. Temos que aprender o que é ciúme, temos que aprender o que é vergonha, temos que aprender o que é decepção, o que é pesar, o que é entusiasmo, o que é culpa, o que é frustração. E estas emoções, porque não são inatas, são aprendidas de forma diferente por cada um de nós. Cada um de nós tem uma interpretação diferente do que é vergonha, do que é o ciúme. Porquê? Porque a aprendizagem é feita por aspectos sociais, aspectos culturais e, sobretudo, com a nossa família, o meio onde nós estamos inseridos. No entanto, embora as emoções secundárias sejam interpretadas de forma diferente e sentidas de forma diferente por cada um de nós,
elas manifestam-se no mesmo palco que as primárias, manifestam-se no nosso corpo. Portanto, aqui basicamente esta definição que nos servirá para todos os treinos, as emoções sentem-se no corpo, primárias e secundárias. Aqui um exemplo, vou-vos dar um exemplo para nós percebermos como é que esta manifestação se instala e qual é a diferença entre sentir uma primária e uma secundária. Vamos imaginar a raiva. A raiva. Nós estamos num primeiro encontro, temos aqui quase como se fosse um blind date, e estamos a jantar e o nosso date tem assim uma intervenção profundamente deselegante, assim, de muito mau tom e até ofensiva. Quando nós sentimos, ouvimos aquilo e quando sentimos aquilo, achamos de tal forma ofensivo que pomos as mãos na mesa e levantamo-nos e vamos embora. Ora, a raiva tem este objetivo: impor limites. Perceber quando o nosso espaço, seja o espaço emocional, o espaço físico, está a ser atacado e obriga-nos a impor um limite. E como é que nós sentimos a raiva? A raiva se sente sobretudo no tronco, as mãos ficam inundadas, não é, de sangue, nós ficamos mais ruborizados e agimos. Portanto, este é um exemplo de como se pode sentir a raiva num, num encontro. E agora, se nós percebermos que em vez de raiva, nesta mesma cena, eu sinto frustração, certo? Estou frustrada porque aquilo não está, ele não está a corresponder às minhas expectativas, nós vemos que esta frustração já não é esta emoção inata, espontânea, imediata que me faz pôr as mãos na mesa e levantar. Não. É processada e teve que ser aprendida. Mas, se eu estou frustrada é porque eu tenho expectativas. E estas expectativas que eu tenho estão a sair goradas, ou seja, o outro não está a corresponder àquilo que eu expectava sobre ele ou às expectativas que eu tinha sobre aquele encontro. E o que acontece é que eu, perante o mesmo cenário, não me levantei. Não me levantei, provavelmente, porquê? Porque julguei o meu comportamento. Normalmente, tem que haver aqui uma aprendizagem de não é adequado, não pode sair a meio de um jantar, é indelicado, pessoas bem educadas não fazem isso, mesmo que possamos estar sujeitas a ouvir uma coisa que não nos agrada. Ora, a diferença entre a frustração aqui e a raiva é um impulso para a ação e levantamos-nos, mas a frustração, como foi aprendida, obriga-nos a ficar ali e a projetar no outro aquilo que nós não queremos fazer. Isto é, como nós achamos, acreditamos, julgamos que não nos podemos levantar e ir embora, transferimos para o outro o ónus da mudança. Eu estou a sentir-me mal, portanto, ele é que tem que mudar. E vamos ficar lá na expectativa de que, com algo que façamos, ele mude. E aqui apetece-me dizer uma coisa que foi um conselho que a Maya Angelou deu à Oprah logo quando elas se conheceram, que é: quando alguém te mostra como é, acredita. As situações da vida, esta é a minha convicção, acontecem-nos para nos dar informação. Portanto, nós temos que sentir, todos nós temos coisas para trabalhar, e então, quando nós sentimos estas coisas, é informação. Uma emoção é pura informação. Portanto, a vida monta-nos as cenas que nós precisamos de apreender e aprender. E mais, nós vamos atraindo em função das aprendizagens que temos que fazer. Portanto, quando alguém nos mostra como é, o melhor é nós vermos à primeira, porque se não vemos à primeira, garantidamente a vida vai continuar a pôr-nos situações na nossa vida e a pôr-nos pessoas como essa ou mais situações para que nós possamos ver algo. Só que, na verdade, nós não vemos algo no outro. Há qualquer coisa que o outro projeta em mim ou sobre mim. Então, nesta situação da frustração e da raiva, nós podemos ver que normalmente, mas normalmente, quando há
uma emoção secundária que nos gera stress emocional, há uma emoção primária que foi reprimida. E este caso que vos dei é simples. Como eu não me levantei, e era isso que era necessário, a minha raiva foi contida, não é? E quando nós falamos aqui de raiva, todos nós sentimos raiva. Não é preciso estarmos oquianos e verdes, não é? E a rasgar a roupa. A raiva é um impulso para a ação. A raiva é uma emoção primária necessária e imperativa na nossa vida para que nós possamos agir e tomar decisões. Portanto, quando há uma emoção secundária que nos causa stress emocional, o ciúme, a frustração, uma nostalgia, quando há uma emoção secundária, normalmente há uma emoção primária reprimida. Por isso, convém que nós percebamos que há uma emoção, uma interpretação e a ação. Quando não há uma, uma imediatez, ou seja, entre a emoção e a ação, como na raiva, eu sinto logo, faço, sinto logo, ajo. Quando há esta interpretação, normalmente há envolvimento dos centros superiores, ou seja, há, o neocórtex entra em ação, há uma aprendizagem e esta interpretação é atribuir uma razão que, que na verdade, é uma razão inconsciente. A razão, a verdadeira razão, só a emoção é que a sabe. É impossível nós, cada interpretação que nós fazemos, memorizem isto, é uma alucinação. Esta frase é muito interessante e na bio-neuroemoção é muito utilizada. Cada interpretação é uma alucinação. Porquê? Porque é criada. Nós achamos, estou a sentir isto porque. Quando há stress emocional, quando há um motivo para a consulta, na verdade, quando nós dizemos estou a sentir isto porque, nunca é verdade. Nunca é verdade. Nós estamos a sentir aquilo por razões que não são conscientes para nós e que só a emoção que estamos a sentir nos pode dizer. Por isso é que a emoção é um veículo de informação. Então, nós vemos que, por mais explicações que tentemos dar, elas são todas falaciosas. Falaciosas, porque é o nosso ego, que tem a função de nos proteger, que está a dá-las. Então, como é que nós podemos perceber esta integração de corpo, mente e cérebro? Corpo, mente e cérebro. O nosso corpo é o palco. O palco onde sentimos as emoções. As emoções são fabricadas no cérebro. Pura química cerebral. A mente é corpo e cérebro em ação. A mente é corpo e cérebro em ação. Isto é o meu eu todo com consciência ou não. Pode haver uma mente consciente e uma mente não consciente. Mas o que nós percebemos é que esta tríade está em profunda conexão, numa profunda conexão. E como é que as emoções criam então a nossa realidade individual? As emoções criam porque as emoções são um GPS que nos orienta para a tomada de decisão, quer disso tenhamos consciência ou não. Então as emoções criam a nossa realidade individual, primeiro, pelo significado, não é? Que nós atribuímos às emoções. Nós atribuímos um significado e por isso estamos a criar uma realidade. Olha, estou-me a sentir triste porque perdi aquilo, estou a sentir-me triste porque vou ter que mudar de emprego e não apetecer deixar aqueles colegas, ou estou a sentir raiva porque sinto que aquela pessoa abusou da minha confiança, qualquer coisa assim. Portanto, o significado que nós atribuímos à emoção acaba por criar a realidade. E a segunda forma como as emoções interferem e nos ajudam a criar a realidade é porque, com essa informação que elas nos dão, com o significado que nós atribuímos, nós acabamos por tomar decisões. Portanto,
quer seja pelo significado que lhes damos, quer seja pelas decisões que tomamos baseada nelas, as emoções são o motor que nos ajuda a criar a nossa realidade individual. Então vemos que depois de sentirmos, de interpretarmos e de agirmos, não é? Com as nossas ações nós acabamos por criar o quê? Novas emoções e novas interpretações sobre essas emoções. Portanto, nós vemos que há um círculo aqui vicioso, que faz com que eu sinto, interpreto e ajo, e depois de agir, interpreto, volto a sentir novamente e volto a agir. Este círculo vicioso é o círculo de criação da realidade. Então, como nós temos emoção, interpretação e ação, nós podemos pensar, é possível também, com o sentir, não é? Com o interpretar e com o agir, em vez de um círculo vicioso, criar um círculo virtuoso. E o círculo virtuoso será construir a realidade que nós queremos sentir, interpretar com consciência, depois a informação que de forma consciente nós tivemos acesso e agir em consciência. Portanto, a emoção, a interpretação e a ação, na verdade, com o conhecimento que nós podemos ter da emoção, não é? A informação que dali vem, o conhecimento é pegar naquela informação e gerar conhecimento em nós, passamos a ter mais consciência e agimos de outra forma, mudamos o nosso comportamento. Então, eu tenho para vos propor um exercício hoje que é um bocadinho mais longo, vamos demorar estes 6 minutos que faltam e vamos ver como é que vamos poder criar um círculo virtuoso através do sentir, do interpretar e depois perceber como podemos agir. Eu vou-vos pedir para escolherem uma cena, uma situação em que vocês tenham sentido um stress emocional. Isto é, pode ser uma cena de conflito, pode ser uma cena em que tenha havido uma discussão, tem é que ser uma interação com outra pessoa. Não tem necessariamente que ser presencial, pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem, mas eu vou-vos pedir uma cena que tenha tido desconforto emocional e vos tenha causado algum stress. Portanto, pensarmos numa cena do cotidiano, qualquer coisa que tenha acontecido, vocês podem ou não conhecer a pessoa, pode ser uma interação no trânsito. Qualquer coisinha que tenha acontecido, que tenha sido emocionalmente desconfortável e tenha causado um stress. Se já tiverem a cena, agora vou-vos pedir para fecharem os olhos. E de olhos fechados, eu queria que voltassem àquela cena. Não a vamos recordar, vamos até lá, como se estivéssemos lá. Vamos posicionar-nos no espaço em que estávamos, vamos voltar até aquele espaço-tempo. Vamos ver o local, vamos observar como se estivéssemos naquele espaço-tempo, naquela altura mesmo. Portanto, vamos ver as cores, vamos ouvir os sons, vamos ver os movimentos. Estamos a viver a cena no presente. Vemos o que se está a passar, o que é que está a ser dito, ouvimos as palavras, sentimos novamente tudo o que está a acontecer, o impacto emocional, aquele stress. E agora que estamos naquela cena, estamos dentro da cena e a estamos a ver, eu quero que nos foquemos naquele momento onde houve mais stress, onde sentimos o nosso corpo mais tenso, mais desconfortável. Aquele momento de impacto. O impacto sentido com maior intensidade. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um gesto, um movimento, um som. Aquele momento em que o nosso corpo sente a intensidade do impacto, aquele stress. Vejam o que está a acontecer e vejam o que foi que aconteceu que gerou aquele momento de maior stress. Agora eu quero que se concentrem
unicamente no corpo. Deixem a cena ir e concentrem-se no corpo, naquilo que estão a sentir e onde estão a sentir. E com toda a certeza a sensação vai do vosso ventre à vossa garganta, porque é aí que se sentem as emoções. Portanto, fiquem com essa sensação e coloquem a mão no local certo, no local preciso onde estão a sentir. E fiquem aí com a mão. E com a mão nesse local, foquem-se apenas na sensação, naquilo que o corpo está a sentir. E com a mão aí, vamos caminhar na nossa vida para trás, porque não é a primeira vez que estão a sentir essa emoção. Portanto, o vosso corpo tem registado essa memória e há situações para trás onde isso já foi sentido. Portanto, o que eu peço é que vamos caminhando para trás, devagarinho, e conforme vamos caminhando, vai aparecer-nos uma cena onde nós já sentimos isso. Caminhem e a cena aparece. Normalmente é a primeira cena que aparece. E fiquem aí. Deixem a cena fluir nas vossas mentes, sem interpretações, sem críticas, sem quaisquer juízos de valor ou julgamento. Deixem a cena. E agora vou pedir para deixarem a cena ir. Deixem-na ir. E nós continuamos a andar para trás. Damos mais um passo para trás na nossa vida, é mais um passo para trás. E o objetivo agora é perceber quando foi a primeira vez que nós sentimos esta emoção. Portanto, vamos andar muito para trás, provavelmente até à nossa infância, e vamos deixar-nos fluir, viajar no tempo até aquele tempo e ver quando foi que sentimos essa emoção pela primeira vez. Vamos até à nossa infância e para aceder àquela cena onde a emoção se instalou em nós. Vejam onde vos leva. Se estiverem a ter dificuldade, não desistam, porque é o vosso ego a limitar o acesso ao nosso inconsciente. Esperem mais um bocadinho e vejam se conseguem vencer essa barreira. Vamos o mais longe que conseguirmos, à primeira cena. E aqueles que conseguiram aceder a uma cena quando eram crianças, provavelmente conseguiram aceder ao momento do impacto. Isto é, o momento em que aquela emoção ficou gravada em nós. Como resposta, na verdade, a algo que naquela altura nós não soubemos processar. Aquela emoção fica gravada no corpo porque não teve processamento e não teve resposta. E o que acontece? É que o nosso corpo grava essa memória que sentiram ou que estão a sentir ainda como não processada. E como não é processada, é necessário que haja situações ao longo da nossa vida a desplotar essa emoção para que de alguma forma nós a possamos trazer do inconsciente para o consciente. Ora, como o inconsciente não tem as mesmas regras que o consciente, esta emoção surge em cenas que, na verdade, podem ter só um bocadinho de um fio condutor entre elas. Porquê? O inconsciente não tem tempo, nem tem espaço, nem pessoaliza. O que pode acontecer é, se eu eventualmente tive uma má experiência com uma determinada pessoa que tinha um determinado perfil, o que acontece normalmente com o nosso inconsciente é que ele mantém o género. Normalmente mantém o género. Se era uma mulher muito autoritária, como se eu tinha como professora, depois eventualmente eu posso ter problemas com as minhas filhas se forem mulheres autoritárias. Ora,
O que nós percebemos é que nós vivemos, com este exemplo, não é? Que o nosso universo e a nossa realidade individual é criada maioritariamente, e quando eu digo maioritariamente, na ordem dos 90 a 95%, por informação que consta no nosso inconsciente e que da qual nós não temos a menor consciência. Portanto, agora percebamos que as nossas relações são construídas com esta metodologia, com base nesta informação. Isto é, quando nós criamos uma relação, quando decidimos embarcar numa relação ou quando gostamos de alguém, os motivos que nos movem, se nós não tivermos este trabalho de casa feito, são quase exclusivamente inconscientes. Aquilo que gostamos no outro, o motivo pelo qual gostamos, o que nos atrai, o que não nos atrai, o perfil, tipo de pessoas que procuramos ou que atraímos, as coisas que fazemos ficam todas no domínio do inconsciente. Todas. Por isso é que muitas vezes nós reproduzimos padrões para que de alguma forma consigamos aceder à informação que está guardada no nosso inconsciente e libertarmos-nos delas, ou dessa informação que está, processá-la e torná-la consciente, e aí sim torna-se saudável, porque ao saber o que me move, eu depois posso decidir o que fazer com essa informação. São 22 horas, os sinos estão a tocar, o nosso treino de hoje acabou, eu espero que vos tenha sido útil e temos encontro marcado para a próxima quarta-feira às 21 horas para o nosso terceiro treino deste programa de relações saudáveis. Fiquem bem, um abraço, boa semana e até para a semana.